Quando ele nasce, a mãe está grávida de gêmeos. Quem nasce primeiro, quem sai primeiro, é Esaú. Ou pelo menos ameaça sair. Mas Jacó agarra ali. E aí Esaú sai primeiro, mas agarrado pelo seu irmão. E aí colocam o nome do menino de Jacó. Esaú o primeiro e Jacó o segundo, seu irmão. A palavra Jacó, literalmente no hebraico, significa só duas coisas. Primeiro, aquele que agarra ou aquele que segura. E segundo, suplantador. Não significa nada mais do que isso. Mas porque o seu irmão Esaú mais tarde vai dizer: não é o seu próprio nome enganador? Por isso me enganou e tomou de mim a primogenitura. Partindo daí houve uma culturação acerca de que o nome Jacó significa enganador. Esse adjetivo enganador foi atribuído ao nome de Jacó, mas literalmente o nome de Jacó não significa enganador, significa aquele que agarra, aquele que segura, ou suplantador. Suplantador significa aquele que coloca algo embaixo dos pés, que se sobressai, que vence, que se torna um vencedor. E significa até mesmo aquele que toma o lugar ou a posição de outro. E aí a Bíblia vai contar a história deles. Jacó sempre querendo a primogenitura, até que consegue. Jacó, quando consegue a primogenitura, tem que fugir da casa dos seus pais para Padã Arã, onde estão os familiares da sua mãe. Jacó não foi uma viagem simplesmente por casar, ele foi fugido. E quando ele chega num lugar, está cansado e ele tem que dormir, tem que passar a noite, ele pega uma pedra, coloca sob a sua cabeça, e ele tem um sonho. Gênesis 28, ele tem um sonho, uma escada que começa no céu, mas que chega até a terra. Os anjos de Deus sobem e descem por ela, e Deus está no topo. Aí Jacó desperta do sono e diz: esse lugar é terrível, verdadeiramente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Só que no sonho, o que é que Jacó vê? Jacó vê essa escada, e Deus fala com ele em sonho. Deus diz: Jacó, eu sou Deus de teus pais, de Abraão e de Isaac. Eu sou contigo, e vou te guardar por onde tu andar, e não vou te deixar até que cumpra na minha vida todas as minhas promessas. Tem coisa, irmão, que Deus faz. Eu estava comentando com a minha esposa, e o homem, ele se procurar entender, ele fica doido. Deus aparece a Jacó, faz promessas e diz assim: não vou te deixar enquanto não cumprir na minha vida, na tua vida, as minhas promessas. Você está aqui nessa noite porque você é importante para Deus. Muita coisa tem acontecido na sua vida, na sua família, já foi dito aqui até, e você não entende, não sabe como está de pé, mas você está de pé porque Deus tem sustentado você. E se Ele falou, ainda que você vacile, Ele é capaz de reconduzir você para o centro da vontade dEle. E Jacó faz um voto, uma promessa, diz: tá bom, se o Senhor for comigo, como está dizendo, e eu voltar em paz, próspero, então aqui vai ser a casa do Senhor, e eu vou dar o dízimo de tudo que eu ganho. Ele vai para Padã Arã e ali trabalha 7 anos, 14 anos, casa com 2 mulheres, tenho que resumir. Gera família e tem que sair da casa de Labão, seu sogro, e voltar para a sua terra, a terra de Canaã. Ele vem com medo, fugindo do seu irmão, consegue aplacar a ira do seu irmão. Na realidade não é ele, mas Deus agindo nas situações. Cerca de 27 anos depois, ele está voltando para reencontrar o seu irmão, e ele tem uma luta, uma peleja com um anjo. A noite toda eles lutam, travam aquela guerra, e Jacó consegue segurar o anjo. Quando está rompendo o dia, o anjo tem que partir, e aí o anjo
me solta, me largue aquela luta. E ele Jacó diz: não te largarei enquanto tu não me abençoares. Ele tinha a percepção que ali era um ser celestial, não era algo comum nem natural. E aí naquela oportunidade o anjo toca na sua coxa e Jacó a partir dali fica manco, puxando a perna. E o anjo diz para ele: olha, o teu nome, como tu se chamas? Ele diz: Jacó. E o anjo lhe diz: o teu nome não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Significa príncipe de Deus. Israel no hebraico é uma palavra formada por outras três: Israel. I significa aquele ou aquela. Ra é o verbo prevalecer, ganhar, vencer. E Deus. Mas uma palavra que também pode ser aplicada a anjos, a pessoas que têm poder e autoridade, até mesmo a deuses falsos. Então, quando a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu, ele não lutou com Deus, ele lutou com o anjo e prevaleceu com o anjo, contra o anjo. Ele estava decidido, ele prevaleceu contra o anjo, porque não tem homem que lute com Deus e prevaleça com Deus. Ele lutou com o anjo e conseguiu prevalecer. Por isso Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel, fazendo também uma diferença entre o seu estado histórico passado e aquilo que Deus faria a partir daquele momento. Jacó vem e chega em Siquém, na terra de Canaã, onde acontece esse relato que nós dissemos, que nós lemos aqui, Gênesis 35, e se estabelece ali. Jacó tinha dito para Deus: quando eu voltar em paz, aqui Betel será a casa do Senhor, eu vou dar o dízimo de tudo quanto eu ganhar. Mas Jacó, ele para em Siquém, um pouco distante de Betel, e arma tendas ali, começa a criar seus animais, se estabelece ali, ao lado de um povoado, de uma cidadezinha chamada Siquém, onde habitam os heveus, um dos 7 povos que habitavam a Palestina, a terra de Canaã, antes dela ser tomada pelos hebreus. E Jacó fica ali. Jacó não vai, irmão Júnior, para o lugar que ele tinha dito para Deus: eu vou voltar aqui, vai ser a casa de Deus. Ele não volta para Betel, ele para em Siquém. Capítulo 34 de Gênesis, capítulo anterior, a única filha de Jacó, pelo menos que a Bíblia registra, Diná, ela sai e vai até Siquém para ver como as mulheres, as moças dali se comportavam, agiam. Ela não sabia que isso seria ou desencadearia uma situação horrível na vida de Jacó e de sua família, e quase a destruição de toda a sua família. Preste atenção. A atitude de um membro da família pode levar a dores horríveis a serem sentidas por toda a família. Uma atitude errada de um membro de uma família pode prejudicar seriamente toda a família, pode quase levar à destruição. Se Deus não entra no negócio, a família de Jacó teria sido destruída. Porque Deus está falando isso conosco através da palavra. Porque se Deus não entrar na sua família e agir, você não irá prevalecer. Mas o Deus que você serve, cujo nome é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está aqui nessa noite para dizer para você: eu vou entrar na situação e vou preservar a sua família. Amor é o patriarca daquela cidade, daquela grande família que se estabeleceu ali, os siquemitas. Amor. Ele tem um filho príncipe que é bem visto, é bem quisto, e o pai procura agradá-lo. Siquém, o nome dele. Ele vê a filha de Jacó e toma ela, leva para sua casa, para sua tenda, não sei o que era, e força ela. Ela é violentada, ela é estuprada. Quando os filhos de Jacó, especialmente Simeão e Levi, que eram irmãos de pai e mãe, filhos de Leia com Jacó,
viram aquela situação, decidiram: vamos nos vingar, custe o que custar. Vamos acabar com essa raça. E aí, Siquém convence o seu pai e tenta entrar em acordo com Jacó e a família, dizendo: olha, o meu filho está enamorado pela sua filha. E depois de muitos acertos, muita conversa, ele consegue, Jacó, ceder a sua filha para casar com Siquém, filho de Amor. E aí os heveus ficam de olho, né, nas coisas de Jacó. Olha, se a gente dizem para os heveus: vamos nos unir a eles, e o que é deles será nosso, mulheres, gado, tudo. Vamos nos aparentar. A única condição que eles, os filhos de Jacó, puseram foi algo que pertencia à religião que Deus estabeleceu. Eles precisavam se circuncidar. Olha, se todos os heveus, os siquemitas, se circuncidarem, então a gente aceita. Veja que os homens já tinham desviado o seu caminho de Deus e usaram pretexto religioso para levar a efeito, desencadear a sua vingança. Não podemos usar a religião e nada que Deus estabeleceu para nos vingar de quem quer que seja ou tirar proveito de qualquer que seja a situação. As coisas de Deus são sagradas. Tudo bem, casam. Diná vai para a casa de Siquém. No terceiro dia, após a operação, os homens estão fracos. É o dia em que as dores são mais intensas. Então os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de pai e mãe de Diná, entram na cidade, passam a espada, matam todos os homens maiores de idade. Os demais filhos de Jacó entram na cidade, saqueiam tudo que tem valor, e também levam mulheres e crianças como escravos. Final do capítulo 24, Jacó diz: olha, vocês amargaram a minha vida. Agora vocês destruíram comigo, vocês acabaram com a minha vida. Esse povo aí vai se unir todo e vai ver a perversidade que vocês fizeram, vão se unir e vão destruir a gente. Aí começa o versículo 35. Disse Deus a Jacó. Aí Deus vai dar uma ordem para Jacó. Às vezes a gente erra, se desvia, comete besteiras, porque no capítulo 34, todos os envolvidos devem alguma coisa. Todos os envolvidos no capítulo 34 estão em pecado. Jacó afrouxou demais as rédeas da família. A mãe, Raquel, já tinha trazido e introduzido dentro do seio da família deuses. Roubou lá do seu pai Labão. Diná sai do meio da sua família para ir ver como as mulheres, aí é tipo do mundo, sai da igreja ou da família para ver como estão agindo lá fora. É perigo. Pode ser explorada, pode entristecer pai e mãe, família, pode levar à destruição. Os dois filhos de Jacó estavam com as mãos sujas de sangue, os demais também, porque haviam roubado, saqueado e escravizado pessoas. Mas mesmo assim, Deus não esquece e chama Jacó e diz: Jacó, levanta, sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugia diante da face do teu irmão. Deus dá a Jacó uma ordem com 4 ações. Primeiro, levantar. Deus reconhece que a situação ali estava tão ruim que não dava para Jacó permanecer ali. Deus diz: levanta-te, sobe para Betel. Betel ficava distante de Siquém cerca de 25 quilômetros e a 300 metros acima de Siquém. Portanto, literalmente Jacó ia subir com toda a sua família até Betel, até casa de Deus. A palavra Betel significa casa de Deus. Betel, casa de Deus. Jacó tinha que ir para a casa de Deus. A solução para a família é ir para onde está a presença de Deus, é ir para a casa de Deus. Deus não disse para Jacó: olha, visita lá. Não, Deus diz: habita ali em Betel. Tu vai habitar ali, e ali tu vai fazer um altar.
O altar é onde se ofereciam os animais, os sacrifícios, as ofertas. É sinônimo e é tipo de oração, de comunhão, de intimidade, de revelação, de manifestação de Deus. É símbolo do culto. O culto hebreu no Antigo Testamento passava inevitavelmente pela questão do altar. Deus quer que eu e você, como pais e mães, como membros da família, edifiquemos altar para a nossa família adorar a Deus. Essa ação que você fez, o que nós fizemos de vir aqui nessa noite, é grande coisa diante de Deus. Porque não estamos aqui à toa, estamos aqui adorando e cultuando o verdadeiro Deus, o único Deus. Aí Deus disse para Jacó: levanta, sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar. Eu quero um altar. É uma das poucas e raras vezes que Deus diz no Antigo Testamento: manda alguém fazer um altar para ele. Eu quero um altar. E Deus diz: um altar será feito ao Deus que te apareceu quando fugia da face do teu irmão Esaú. Às vezes a gente faz votos, promessas, se compromete diante de Deus a alguma coisa e a gente esquece. Deus não esquece. Por que Deus não esquece? A irmã que cantou, a irmã Diana, ela respondeu aqui, ela falou algo aqui que eu ia falar. Por que Deus não esquece? Porque Ele é Deus de alianças, Ele é Deus de palavra, Ele é Deus de promessa, Ele cumpre com aquilo que Ele diz. Jacó havia dito há 27 anos passados: Senhor, eu vou, aqui vai ser a tua casa, e de tudo que eu ganhar, eu vou te trazer o dízimo. Só que não fez, ele parou em Siquém. E Deus está dizendo: Jacó, você esqueceu o voto, a promessa, mas eu não esqueci. Agora chegou o tempo, chegou a hora de cumprir a promessa. Para alguns, para todos não, mas para alguns está apertando por causa das promessas. E disse: vou fazer e não fez ainda. Deus está esperando, Deus está aguardando. A gente dedica os nossos filhos à casa de Deus, eles são apresentados aqui. Ninguém obriga, a gente traz livremente. Nós nos comprometemos como pai a criá-los no temor e na disciplina do Senhor. É um voto, é uma promessa. Nós temos que cumprir. Você se batizou nas águas e fez isso prometendo e dizendo que acredita na Bíblia Sagrada, que Deus é o Deus verdadeiro e que também honraria a igreja, a doutrina da igreja. Ninguém exigiu isso de você, você prometeu. Quando você ou eu, a gente esteve aqui à frente e fomos apresentados como oficiais da igreja, diácono, auxiliar, presbítero, pastor, evangelista, nós nos comprometemos diante de Deus a cumprir e honrar a doutrina de Deus e servir a igreja. Ninguém nos obrigou a fazer isso. O juramento foi feito de livre e espontânea vontade. E Deus não esqueceu. A gente casa e diante de Deus, da igreja, do ministro, a gente promete ser fiel à esposa, ao esposo, cuidar, amar até a morte. Ninguém lhe obriga a fazer isso, mas você fez livremente. E Deus é testemunha. Deus não esquece. É agora, Jacó, está na hora, Jacó, agora de cumprir o teu voto. Quando Deus se manifesta, irmão, pode ler o relato. Deus diz: Jacó, eu sou o Deus dos teus pais, vou te tornar uma descendência numerosa e vou cuidar de ti, não vou te largar enquanto as minhas promessas não se cumprirem na tua vida. É só isso que Deus faz. Deus não exige voto nem nada, é Jacó que livremente promete a Deus. E Deus aceitou a promessa, o voto, porque Ele é Deus de alianças. Muitas vezes você diz: Senhor, se você fizer isso, Senhor, eu farei aquilo. E Deus faz, por quê? Porque Ele é Deus de aliança. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz: quando fizeres ao Senhor algum voto, algum juramento, não tardes em cumpri-lo, porque Ele, o Senhor, não se agrada de todo. Aí, a partir do versículo 2, Jacó vai dar uma ordem à sua família, envolvendo todas as ações que Deus tinha exigido de Jacó.
Deus dá a ordem para Jacó, mas não é só para Jacó, é para toda a sua família. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho em que tenho andado. Então, versículo 4: deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó dá uma ordem para sua família, e tem 3 implicações a ordem. Primeiro, tirem os deuses estranhos que há no meio de vós. Jacó sabia que havia deuses estranhos na sua família, que há no meio de vós. Os irmãos aqui que são meus contemporâneos, quando a gente era criança, a gente comprava uns brinquedinhos, uns bonequinhos, né? Uns chamavam de neguinho, outros chamavam de bonequinho. Os deuses naquela época era daquele tamanho. Não era tipo aquelas imagens enormes de meio metro, 1 metro que a gente vê por aqui, não. Era pequeno. Podia ser conduzido de forma oculta, sem demais pessoas saberem. E Jacó diz: tragam todos os deuses estranhos, me entreguem, que há no meio deles. E no versículo posterior, eles obedecem a Jacó, entregam a Jacó todos os deuses. O que isso tem a ver com a gente? O apóstolo João diz em 1 João 5, 21: filhinhos, guardai-vos da idolatria, ou dos ídolos. Tudo aquilo que há em nossa vida, ou que no nosso coração toma espaço que é de Deus, é idolatria. E na família, se não tivermos cuidado, chega lá Deus de tudo quanto é tipo e gosto. Às vezes o pai tem um Deus, a mãe tem um Deus, os filhos têm um Deus. E Jacó diz: tragam todos os deuses. Jacó estava dizendo: olha, nós vamos adorar a Deus em Betel, mas não podemos ir de qualquer jeito ou de qualquer forma. Temos que nos preparar. Primeiramente, tirando os deuses. Precisamos tirar do nosso meio, da nossa família. Isso é responsabilidade principalmente do pai e da mãe. Os deuses estranhos que estão querendo se introduzir e se estabelecer na nossa casa, no nosso lar, no meio da nossa família. O pastor Aloysio já até comentou aqui: não é pecado um crente fazer o aniversário do seu filho, da sua filha, com um tema. Mas veja lá qual é o tema. Veja lá qual é o tema. Homem de Ferro? Eu também gosto. Mas qual é o tema? Mulher Maravilha? E assim por diante. Por que não um tema bíblico? Por que não algo que lembre a história da salvação? Precisamos tirar do nosso meio deuses estranhos. E Jacó sabia que no meio da sua família havia deuses estranhos. O pai e a mãe crente que estão aqui nessa noite sabe se na sua família tem algo que é um Deus estranho. E Deus, através da instrução da sua palavra, está exigindo que nós tiremos do meio da nossa família os deuses estranhos. Não podemos subir para adorar a Deus ou conseguir agradar a Deus de qualquer forma. Há uma necessidade de uma preparação. Segundo Jacó diz: purificai-vos. Era lavar mesmo o corpo, as roupas, as vestes. E o apóstolo Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, falando das promessas da vinda de Cristo, ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície, tanto do corpo como do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Precisamos nos purificar, precisamos nos comprometer com a pureza, com a santificação. Em terceiro lugar, Jacó diz: mudem as vossas vestes. Presta atenção, Jacó está falando aqui numa linguagem avançada, porque só mais tarde é que vai ser descrito por Deus a questão da purificação. Lavar as vestes em sentido espiritual, aplicativo para nós, é o seguinte:
Lá em Gênesis 3:21, quando Adão e Eva percebem que haviam desobedecido a Deus e estão nus, Deus vem e os veste. A Bíblia diz: e Deus os vestiu. O profeta Isaías vai falar acerca de vestes da salvação. Lá em Apocalipse, a igreja é vestida com linho puro, branco e resplandecente, que são as obras dos santos. Paulo vai falar, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, e Colossenses, capítulo 3, versículos 8 a 10, sobre a necessidade de nos despirmos do velho homem com os seus feitos e nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vestes aqui está falando de práticas, ações e posturas. A família de Jacó precisava entregar a ele, romper com os deuses falsos, precisavam se comprometer com a pureza e precisavam mudar as suas atitudes dali para frente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Novo homem. Em seguida, Jacó vai justificar a sua decisão em subir para Betel. Versículo 3: levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho em que tenho andado. Jacó diz: nós vamos adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus porque Ele me ouviu quando eu clamei no dia da minha angústia, e porque Ele tem guardado-me por onde tenho andado. Irmãos, nós somos herdeiros dessas coisas aqui. Por que você está aqui nessa noite? Se não primeiramente, principalmente, para adorar a Deus. Porque Ele ouviu você no dia da sua angústia. Quantos aqui já passaram por situações tremendas, difíceis, e só Deus os podia livrar como livrou? Você está aí, você está aqui nessa noite por isso, para adorar a Deus, por isso que Ele fez na sua vida. Deus tem guardado você, não tem? Estão aqui pessoas idosas que já tiveram experiências tremendas de livramento de Deus, quando clamaram, quando pediram socorro, quando solicitaram ajuda divina. Mas tem também adolescentes aqui que já viveram o suficiente para provar da bondade, da misericórdia de Deus. Deus tem guardado você, não tem? Jacó lembrava disso, Jacó sabia disso. Ele havia sido guardado na sua trajetória até Padã Arã. Ele havia sido guardado lá em Padã Arã, em todas as artimanhas que o seu sogro levantou contra ele. Ele havia sido guardado por Deus em Gileade, quando o seu sogro veio para matar-lhe. E Deus apareceu ao sogro e disse: não, toque em Jacó. E ao invés de matá-lo, refaz a aliança. Ele guardou Jacó naquela situação em Siquém. A família de Jacó não foi morta ali, não foi destruída, porque Deus entrou com providência, interviu na situação. E Jacó diz: Deus tem me guardado por onde tenho andado, por isso eu vou adorar. Irmãos, os seres angelicais, os anjos, a principal razão da adoração deles é só porque Deus criou eles. Basta você ler Apocalipse capítulo 4. Os 4 anciões se levantam, pegam as suas coroas e depositam ali diante do Todo-Poderoso e dão louvores e glórias. E aí logo em seguida são os 24 anciões que saem dos seus assentos, pegam as suas coroas, se ajoelham diante de Deus e colocam as suas coroas e glorificam o nome do Senhor. E eles terminam dizendo: digno és tu, Cordeiro, de receber honra, glória, força, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Nós te adoramos porque tu nos criou. Seja grato a Deus e adore a Ele nessa noite, pelos livramentos que Ele tem dado a você, por Ele estar guardando você. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer o que você acha que Deus é, lindo, belo. Ele tem de ser o que temos de mais precioso. Já agora eu vou adorar por isso. Aí no versículo 4, toda a família obedece, a família de Jacó faz exatamente o que ele solicitou.
Estou indo para a conclusão. Filhos devem obedecer os pais. Efésios capítulo 5, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 3. Paulo diz que os filhos devem obedecer e honrar os pais. Este é o primeiro dos mandamentos que vem acompanhado com uma promessa de viver muito sobre a terra. Muita gente está partindo não é por causa de um acidente de algo que ocorreu, não é porque não obedece pai e mãe. Então Deus corta a vida dele, porque está descumprindo o princípio divino. Princípio divino: o filho deve obedecer pai, especialmente se ele é temente a Deus. Esposas, Efésios capítulo 5, versículo 22 e 25, devem sujeitar-se ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Não é a sujeição de qualquer forma, é como a igreja está sujeita a Cristo. Sujeitar ali no grego é hipotássio, que significa exatamente sujeição mesmo. Só que ali é uma sujeição à forma de como a igreja se submete a Cristo. A igreja não obedece a Cristo forçada, ela faz isso com prazer. Por outro lado, o esposo deve amar a esposa, versículo 22 e versículo 25, como Cristo ama a igreja. É fácil? Não, não é. Mas essa é a forma que Deus quer. Para que ambos ou todos na família vivam em ou com entendimento, conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vós maridos coabitais com as mulheres, ou tenham a vida comum lá com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo corredeiros juntamente com elas da graça, para que as vossas orações não sejam impedidas. E assim, debaixo dos princípios que Deus estabeleceu, a família irá bem. Muita coisa está dando errado em famílias, porque não estão obedecendo aos princípios que Deus determinou. E uma coisa que Deus não abre mão com os seus princípios, Ele estabeleceu e estão estabelecidos. Quem viver por eles terá vida e vida eterna, mas quem descumpri-los e desobedecê-los poderá ir para o inferno. Quem manda é Deus, a gente obedece. E a família entendeu que era Deus que tinha falado com Jacó e fizeram o que Jacó disse. Todos os deuses entregaram para eles. E Jacó pega aqueles deuses e enterra junto a uma árvore lá em Siquém. Vamos para Betel, mas tudo que é idolatria fica para trás. Tudo que não agrada a Deus, tudo que é símbolo de imundície, fica para trás. Até os brincos. Não é que a Bíblia está dizendo que usar brinco é pecado, é porque aqueles brincos tinham associação com as divindades pagãs. Qualquer coisa que tenha associação com deuses falsos ou com o diabo deve ser tirado do nosso meio. Se queremos adorar a Deus, se queremos a nossa família nas mãos de Deus, salvos dentro da arca, precisamos deixar para trás tudo aquilo que desagrada a Deus. Jacó enterra, e aí eles partem, versículo 5, para Betel, casa de Deus. E partiram. A partir do versículo 5 também é que nós vamos concluir, ver os resultados da obediência da família a Deus. Deus dá uma ordem a Jacó, Jacó repassa a ordem para a sua família, a família toda obedece a Deus, se submete a Deus, e aí vem bênçãos. Eu vou citar só 4 aqui, bênçãos, resultados da obediência da família de Jacó a Deus. Quando todos obedeceram, quando todos fizeram a sua parte, quando todos atenderam a direção de Deus, as instruções de Deus, as exigências de Deus, aí veio bênçãos sobre eles. Primeiro, proteção divina. Versículo 5: e partiram, e o terror de Deus foi sobre aquelas cidades que estavam ao redor, e não seguiram, ou seja, não perseguiram após os filhos de Jacó. Jacó sai dali como um indesejado,
como alguém que aquelas nações poderiam facilmente e tentariam com certeza destruir, mas ele sai dali livre e ileso, porque Deus colocou temor nos corações dos homens ao redor, e Jacó saiu são e salvo, porque Deus o protegeu. Deus colocou temor nos corações. Isso aqui nos ensina, irmãos, que Deus, Ele age de uma forma tão poderosa, que não necessariamente às vezes tem que ser externa, visível, irmão Ismael, mas Ele age no interior das pessoas. Tem gente que ainda não matou você em sentido literal, porque Deus colocou temor no coração dele, não vai fazer. É Deus lhe preservando, é Deus lhe protegendo. Um filho que desobedece, uma filha que se entra numa situação irremediável, olhando a visão humana, mas Deus coloca temor no coração dos ímpios, dos inimigos, dos destruidores, e eles não fazem. Deus colocou temor, irmão Gama, irmã Samara, naquelas pessoas, e todo mundo deixou Jacó passar livre, e eles foram adorar a Deus. Se você for adorar a Deus, Deus vai preservar a sua vida. A vida da sua família estará preservada. Ninguém seguiu. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Antes era Luz, mas o próprio Jacó deu o nome de Betel e ficou Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. Não somente a família de Jacó subiu, mas os escravos que ele tinha conseguido em Padã Arã, nas terras por onde ele passou, também em Siquém, e até aqueles escravos que haviam sido tomados dos heveus pelos filhos de Jacó. Todo mundo obedeceu. Quem manda na casa é o pai, quem manda na casa é a mãe. É assim que Deus estabeleceu. Não é questão de machismo nem de feminismo. Deus não tem nada a ver com esse negócio. Salvo engano, a irmã Adriana, irmão Antônio, teve aqui pregando outro dia, e ela falou que uma companheira de trabalho chegou para ela e disse: olha, para mim esse negócio de crente não dá certo não, porque a mulher se submeter ao marido. A irmã Adriana falou: realmente para você não dá, porque a Bíblia determina assim. Deus estabeleceu, está estabelecido. Quer ser abençoado, cumpra a ordem de Deus. Quer ser abençoado, cumpra a ordem de Deus. Quer bênção, cumpra a ordem de Deus. E eles chegam são e salvos em Betel. Todo mundo está na minha casa, mas não é meu familiar, não é parente, vai fazer o que eu quiser, que Deus está me instruindo que faça. Se não quiser, abre, dá no pé, foge. A linguagem é bem contemporânea dos jovens, vaza. Porque a bênção de Deus é com aquele que tem compromisso com a obediência a Ele. Preservação divina. Segunda bênção, a efetivação da adoração. Jacó, versículo 7, chega em Betel e edifica ali um altar. Agora, depois que ele faz tudo o que Deus disse, ele consegue chegar no lugar que ele havia prometido e votado, e ele consegue devidamente adorar a Deus. Nós só vamos conseguir adorar a Deus, tocar o coração de Deus com a nossa adoração, depois que a gente fizer aquilo que Deus determinar. Depois que passarmos pela preparação, porque diante de Deus ninguém chega de qualquer maneira. É necessário uma preparação. Ele chega e edifica um altar. A adoração é levada a efeito por ele e pela família. Terceiro, ele recebe revelação divina. Deus vem falando com Jacó durante a sua vida. Mas aqui em Gênesis 35 é a primeira vez que o texto bíblico diz: e apareceu Deus a Jacó. Eu só falava com ele, aqui Deus aparece. E a palavra lá no hebraico é bem clara: ser visto, se mostrar visível. Deus aparece para Jacó. Foi a revelação, um momento tão especial na vida de Jacó, que mais tarde, quando ele encontra com seu filho José, e que está quase à morte, dando as bênçãos, ele diz: olha, Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu em Betel.
Se você e se a sua família, se eu e se a minha família nos submetermos às instruções de Deus, nos submetermos à palavra de Deus, nós vamos ter experiências tremendas que vai marcar definitivamente a nossa vida, a nossa história. Jacó não esquece daquilo e lembra mais tarde esse episódio. Deus aparece a ele, Deus fala com ele, Deus ratifica a mudança do seu nome. Você olha, Jacó, Deus lembra para ele: o seu nome não é Jacó, o seu nome é Israel, príncipe de Deus. Ele faz promessas a Jacó e ele apresenta-se a Jacó com o seu nome. Deus sempre chegava para Jacó e disse: olha, eu sou o Deus do teu pai. Mas agora ele diz: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Duas coisas Deus está ensinando: olha, esse é o meu nome pessoal pelo qual você pode se achegar a mim. Mas também está dizendo: El Shaddai Todo-Poderoso, eu sou poderoso para cumprir tudo aquilo que eu disse que vou fazer na sua vida. Aí em seguida Deus vai fazer a quarta coisa, que é a consequência da obediência da família de Jacó. Deus renova as promessas para Jacó e para sua família. Se você puder vir de pé em nome de Jesus. Deus disse para ele: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Frutifica-te, multiplica-te. Aí Deus faz para ele a promessa de uma descendência numerosa, faz para ele a promessa de descendência real. Vários reis procederão dele. E Deus promete também a posse da terra para ele e para os seus descendentes. E ao versículo 13, Deus, depois que fala com Jacó, se eleva e sai daquele lugar. A solução para a família é Deus. A solução para algumas famílias aqui nessa noite, por favor, irmão, ouça o Espírito de Deus falar através da sua palavra. A solução para alguma família que está aqui nessa noite é retornar para o caminho de Deus. É voltar para Betel, o lugar onde a presença de Deus está, o lugar onde a presença de Deus pode se manifestar. Deus pode preservar a sua família, Deus pode evitar que desastres aconteçam. Há coisas que talvez estão em iminência, você sabe que vai acontecer, mas Deus está instruindo você nessa noite: volte para Betel, suba a Betel, venha adorar. Você e a sua família, se prepare, se ajeite, se apronte, venha para Betel. Enquanto a gente vai para Betel, irmão, é só isso que a gente precisa fazer. Enquanto a gente se preocupa e canaliza forças e recursos para ir a Betel, casa de Deus, Deus faz o resto. Aí a secundarabácia. Deus protege, Deus guarda, Deus livra, Deus conduz exatamente ao centro da sua presença, Deus se revela, se manifesta. Toda a família é restaurada. O irmão falou aqui as coisas que o diabo está fazendo, principalmente nesses últimos dias, para destruir as famílias. Em 3 semanas eu recebi umas 5 notícias de pessoas que eu conheço, inclusive 2 delas são crentes em Jesus, e que separaram. A esposa não vive mais com o esposo. Chegou o fim do casamento. Se você quiser livramento para a sua família, é só em Deus. Se você quiser vida para a sua família, é só em Deus. Se você quiser a sua família guardada, é só em Deus. Continue orando, não desista. Ore por ele, ore por ela. Deus está velando, Deus está ouvindo os votos, os compromissos. Deus é poderoso para levar a efeito. Você entendeu o que Deus disse-nos nessa noite, amém? Coloquemos em prática isso. Como é costume, no culto da família, já nessa congregação, a gente orar pelas famílias. Eu quero pedir em nome de Jesus que você
Se aproxime dos seus familiares. Fique juntinho a